Olá, mulheres refinadas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu estou aqui diretamente de Teresina, no Piauí, do Nordeste brasileiro, com uma convidada muito especial. Hoje nós teremos aqui juntamente conosco a nossa amada amiga, pastora Sinaida Radassa, uma grande mulher de Deus. Obrigada pela sua presença, pastora Sinaida. Amém. Estamos muito Amém. felizes por a senhora ter nos prestigiado com a Amém. sua vida nesse primeiro movimento de oração, intercessão de mulheres refinadas aqui no Amém. Nordeste brasileiro. E, gente, a pastora Sinaida é uma mulher que tem sido se levantada aí nos últimos anos como uma mulher muito cheia da graça de Deus, uma voz profética, uma mulher, sabe, de um grande referencial no Senhor. E nós sabemos que a unção de Deus, ela exala sobre a vida daqueles que carregam a sua presença um respaldo, né? Toda a autoridade que o Senhor nos concede gera sobre as nossas vidas uma credencial necessária para o cumprimento de um propósito. E hoje nós temos essa mulher que foi aqui chave de vitória sobre muitas mulheres para trazer um refinamento e trazer liberação de Deus sobre o Nordeste brasileiro, em específico Teresina, no Piauí. Pastora Sinaida, todo mundo quer saber, o Brasil, as nações, a pergunta que não quer calar. Qual é a história por detrás dessa unção? Gente, a pastora Sinaida veio diretamente de Brasília e trouxe uma mensagem de refinamento. Ela teve um processo de refinamento muito grande no Senhor. E nós queremos saber, né, essa história por detrás da unção. Conta um pouquinho para nós, em nome de Jesus, pastora. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a minha cidade, Teresina, né? Sou filha do Piauí, mas há 18 anos em Brasília, né? E Deus, ele tem um mistério com cada um de nós. Eu acredito que quando Deus, ele nos lança, quando ele leva, ele tem um objetivo. E ele não vai mudar o objetivo. Eu costumo falar sobre Jonas. Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa no lugar de Jonas. Poderia não ter caído ali na boca de um peixe grande, mas de um Sim. tubarão e ali ficado. E Deus trazer uma pessoa para ficar ali no lugar de Jonas. Mas Deus escolheu Jonas para viver aquele momento. Deus escolheu Jonas para viver aquele sobrenatural. E eu entendi que Deus, ele me escolheu para tirar de Teresina há 18 anos atrás, levar para a cidade de Brasília e ali poder viver um extraordinário, sobrenatural, um alinhamento e um refinar mesmo de Deus, o barro na mão do oleiro. E Deus começou a trabalhar as emoções, Deus começou a tirar a menina e colocar a mulher, né? Deus começou a tirar muitas coisinhas que a gente vai crescendo e crendo naquilo, e Deus foi diminuindo a pessoa para que ele viesse crescer sobre a minha vida. E eu entendi o Aleluia. objetivo, eu entendi o momento que Deus estava ali fazendo aquele refinamento, né? E foi muito intenso tudo que eu vivi em Brasília. E Deus foi movimentando as águas. E quando nós entendemos o propósito, quando nós entendemos o verdadeiro objetivo, que não é terra, mas céu, alinhar tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, tudo começa a fluir diferente. Porque nós vamos ser como Paulo, nós vamos deixar a velha criatura e viver totalmente aquilo que o Senhor tem. Porque Saulo, ele estava ali, mas quando Jesus vem ao seu encontro, ele se torna uma nova criatura. E ali ele sai de criatura, na verdade, se torna um verdadeiro filho. E ele vai passar 3 dias, o encontro dele, eu costumo dizer que foram 3 dias com Jesus. 3 dias ali com seus olhos fechados, sem enxergar a terra, mas enxergando o extraordinário, sobrenatural, Aleluia. enxergando aquilo que Deus tinha. E eu acredito assim que Deus me tirou de Teresina, não para olhar para mim, não para olhar para a família, mas para olhar para aquilo que Deus verdadeiramente tinha na minha vida, que é um momento de solidão, é um momento que você acha que está sendo desprezado por todo mundo, Sim. é um momento que você acha que está ficando de lado, mas na verdade é um processo. E nesse Aleluia. processo o próprio Deus vem se revelando. E quando eu tive o encontro com o Senhor, ele veio ao meu encontro dentro de um quarto que parecia que o sol estava ali dentro, que é Uau. muito detalhes, não dá para falar assim, mas ele veio se revelando e daquele momento em diante eu tinha certeza e convicção
do que Deus tinha comigo. Glória a Jesus. E o que foi mais impactante na minha vida, que virou a chave da menina para a mulher, foi quando eu cheguei naquele momento no quarto e ajoelhei e coloquei a cabeça na cama e comecei a chorar, falando: Deus, por que que você fez isso? Por que que você me trouxe para cá, me tirou dos meus pais, para eu viver tudo isso que eu estou vivendo? Sim. De repente tem, de repente não tem. E foi o momento de ser refinada e entrar em conflito, não com Deus, mas com a minha própria pessoa. Meu Deus. A definição do Sim. humano para Sim. o reino espiritual. E ali eu estava ouvindo uma certa rádio, e um louvor tocando, e aquele louvor ele para. E quando o louvor para, o Senhor ele vai falar através daquele momento. E ele vai dizer: ei, você que está aí dentro desse quarto. Meu Deus. Você que está chorando, você que está passando por todos os momentos que você está passando, eu quero te dizer que eu tenho algo para você. E aquela voz intensa, forte, começou a falar do meu passado. Ele disse: você que foi gerada dentro do ventre da sua mãe. Ele disse riquezas de detalhe. Aleluia. Que só eu sabia, e a família. E ali, quando aquele momento veio, foi impactando, foi me dando um temor muito grande. E eu dizia: realmente o Senhor me ouviu. Porque o meu questionamento atrás foi: não pode, o Senhor não está me ouvindo diante de tantas vozes no meio da multidão. Ele me ouvia assim tão nitidamente. Mas eu quero dizer para você que está em casa, que Ele te escuta, independente da sala, do quarto, do banheiro, na rua, porque aconteceu comigo e eu fui impactada. Aleluia. E nesse momento aquela voz foi falando e disse: eu te trouxe para essa terra e estou fazendo como fiz com Abraão. Te tiro do meio da tua parentela e começo uma nova história com você. Glória e aquele a Deus. momento ali foi impactante na minha vida. Eu comecei a chorar, eu comecei a temer mais ainda. E Deus foi me dando algumas instruções naquele momento. E o rádio ali parou, aquela voz, e o louvor continuou na mesma sequência que tinha parado. E eu comecei a chorar de uma forma que eu nunca tinha chorado. Ardia a lágrima, parecia que pegava fogo. Nossa. E eu comecei a pedir um perdão assim intenso. E eu comecei a pedir perdão, falando: Senhor, me perdoa, porque realmente o Senhor existe, o Senhor me vê, o Senhor me escuta. E foi quando o Senhor entrou no meu quarto e teve esse encontro comigo. Por isso que eu sou apaixonada pela história de Saulo, que se transforma em Paulo. Aleluia. E naquele momento ali, eu acho que foi a definição de tudo que eu estou vivendo hoje. Aleluia. Porque aquela voz falou: te darei as nações. Glória a Deus. E nós cremos no cumprimento dessa palavra, pastora. E a nossa próxima pergunta é exatamente sobre as suas experiências, né? Nós estamos querendo saber, conte para nós, né? Um pouco mais daquilo que Deus fez na sua vida, um pouco mais do que o Senhor te despertou. Quais foram as tuas primeiras experiências? Como foi que se deu o teu chamado profético? Quando isso fica mais evidente na sua vida? Como que nós podemos nos posicionar para sermos um dia assim, né? Tão, sabe, usada e ousada no Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Desde muito cedo, o Senhor, Ele trazia revelações, mas eu não tinha entendimento, discernimento do que eu estava vendo, né? E aquilo me trazia pânico e temor, e eu dizia: eu não quero mais ver isso. E aí, quando eu fui para Brasília, foi quando Deus ele trouxe a sua revelação profunda, e onde eu tive encontro com Jesus, o Espírito Santo, e eu mergulhei mais profundo no jejum, na oração, na busca. O Senhor foi me orientando, porque quando eu falei que Ele não estava me escutando, fui eu que passei a escutar o Senhor com mais nitidez. Uau. Eu escutava Ele falar comigo: você vai fazer agora isso, você vai por esse caminho, você Sim. vai mudar de endereço, você vai pegar essas coisas e vai levar para esse endereço, você vai mudar de emprego. E o Senhor foi direcionando todas as coisas e eu comecei a ouvir a voz de Deus. Uau. Então Deus começou a trazer esse direcionamento. Aleluia. E cada direcionamento que Ele me dava era algo que impactava a minha alma, o meu espírito. E o Senhor foi o meu professor. Ele foi que se revelou em tudo, até para palavra. Eu abria a Bíblia e eu não entendia, como todo mundo no princípio não vai entender o que realmente ela vai querer passar, a palavra revelada. E eu comecei a
a estudar com o próprio Deus. O Espírito Santo me dava os versículos, capítulo, e ele pegava e falava e dizia anota. E eu ia anotando todos os textos, os estudos. Eu tenho vários cadernos que ele falava, eu ia escrevendo o que ele falava, e assim eu fui compreendendo a palavra do Senhor. Então, em todo esse tempo, o direcionamento é obedecer e se colocar diante do Senhor e ter curiosidade na palavra do Senhor. E conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Pastora, a senhora poderia contar um pouquinho para nós aqui dos servas, né, as mulheres que estão sendo refinadas pelo seu Espírito, né? Como que foi assim uma experiência mais profunda, que você diga assim, uau, acho que eu fui refinada a partir desse momento. Pode ser uma lembrança sua da infância, pode ser um momento onde você sentiu que você estava transicionando de uma estação, né, no Senhor, porque às vezes a gente passa tantos desafios, a gente enfrenta tantas coisas e a gente vem aquele desânimo, vem aquela apatia e, sabe, quem foi, né, como foi que Deus dirigiu nesse momento específico na sua vida? Que mais marcou, né? Sim. Um dos momentos, porque assim, eu acredito que quando a gente abraça verdadeiramente a nossa chamada, quando a gente entende, quando eu vou voltar a Jonas, quando ele entendeu que era ele, não tinha outro, Deus não abria a mão, ele começou a viver algo muito profundo com Deus. E ali, dentro da própria palavra, a palavra ela se revelou a mim de uma forma que eu tinha um impacto com cada palavra. E cada momento que eu passava da minha vida, Deus me dava uma palavra. E ele dizia, senta, porque eu vou falar através da palavra. E isso mexeu muito com a minha estrutura, porque o Senhor, ele me chamava pelo nome. Ele dizia, Sinaida, entra pro quarto, fecha a tua porta, porque eu quero falar com você. E quando Deus falava dessa forma, o corpo estremecia, né? Porque era algo assim impactante. Deus trazia umas revelações e você não tinha dimensão de quão grande era esse Deus. Mas uma coisa que não está muito longe que aconteceu, eu fiquei 1 mês sem dormir. Eu dormia de 6 às 7 da manhã e parecia que eu tinha o sono reparador, porque dentro desse período de madrugada o Senhor mandava eu orar, o Senhor pedia para que eu ficasse em vigilância, na torre da vigilância. E Ele me deixou na torre da vigilância ali, 1 mês certinho. E Deus começou a me trazer o profundo oculto escondido de algumas coisas, principalmente sobre a nação brasileira, né? Que tem um grupo que eu acompanho, e eu sempre lançava no grupo o que Deus trazia, as revelações mais profundas sobre o Brasil, sobre o Senado, sobre política, sobre religião, sobre tudo que a gente hoje está vivendo. Então, eu acho que foi um dos momentos mais impactantes na minha vida. Foi ficar acordada e dormir 1 hora e sentir o refrigério do Senhor. Sendo revigorada exatamente pelo Espírito Santo, né? E adornada pelo Senhor nessa dependência, nesse lugar de sujeição, né? Isso é muito interessante porque o espírito profético, né, aquilo que a pessoa carrega, é muito sobre aquilo que nós buscamos em Deus e com quem nos parecemos durante, né, essa entrega, essa busca, essa sujeição. E todo mundo que recebe um direcionamento de Deus nem sempre está disposto a obedecer, né, pastora? E isso é algo que nos exorta, irmãos. É quando você recebe essa palavra, vai, ou fica, ou, né? E assim o Senhor vai nos desafiando a nos sujeitar à sua presença. Porque às vezes a pessoa fala assim, uau, que unção maravilhosa, uau, que mover do Espírito, mas não se submetem a esse lugar de sujeição e rendição no Senhor. É o que eu falo. Isso é nítido na sua presença. O que eu falo que as pessoas elas têm uma certa dificuldade, fala que ser crente é difícil. Eu não falo, eu acho que você está na presença do Senhor, o mais difícil é você renunciar a si mesmo. É você renunciar ao seu eu quero, eu vou e eu faço. Porque assim eu aprendi com Saulo. Ele queria, ele fazia do jeito dele. Mas quando Jesus veio a seu encontro, o impacto foi tão grande que ele vai soltar essa frase, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E ele sabia das convicções do que ele tinha. Então, para falar, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, nós temos que ter uma conexão. Aleluia. E ser ali certo daquilo que Deus tem para você.
Então eu tinha certeza da grandeza de que os céus tinham se revelado para mim. E não tinha mais como voltar para trás. Né? E não era o desejo do meu coração. Eu nunca tive o desejo de parar, de voltar para trás. A partir do momento que o Senhor entrou, que o Senhor impactou a minha vida, aquele momento ali, daquele encontro, naquele quarto, eu tive total convicção da minha chamada, daquilo que Deus tinha comigo. Eu passei vários momentos de perseguições, de lutas, que era para ter desistido no meio do caminho. Não era para ter chegado até aqui. Né? Dentro do próprio movimento evangélico, mas o Senhor, ele sempre dizia: o que eu tenho contigo, eu não abro mão. Era essa a nossa próxima pergunta, pastora. Conte para nós nesse momento, qual foi assim o maior desafio em Deus que você se viu assim, meu Deus, é agora, como é que eu vou me movimentar aqui, para onde eu vou, aonde é a saída? Meu Deus, me dá uma resposta, porque às vezes a pessoa olha assim, né, olha e julga. Ah, profeta não passa dificuldade. Profeta não enfrenta desafio. Conte para nós um pouquinho, em nome de Jesus. Ufa! Porque muitos momentos, né? Para ser refinado, para passar por esse processo todo e só ter Jesus ali, não tinha mais ninguém. Eu não tinha meus pais, eu não tinha minha família, todo mundo estava aqui. Então, para mim, foi um dos momentos assim bem desafiadores, porque eu não tinha com quem correr e ter colo, e eu acho que é por isso que Deus tira a gente. E eu gosto de falar dentro da palavra, porque eu falo, as pessoas têm a mania de dizer que os irmãos de José tiveram inveja dele, mas eu não vejo por esse ângulo. Eu vejo os irmãos de José estavam dentro do propósito que Deus tinha com José, porque dentro desse propósito, um filho, que é o que ficou por último, a mãe ali, meu filho José, aquela coisa toda, jamais pela mãe e pelo pai eles iam soltar José. Mas como o objetivo e o propósito de Deus era tão grande na vida de José, que não era sobre José, não era sobre a família, mas era sobre o povo, o arraial, aquela nação que ele estava ali conduzindo. Era sobre, naquele momento, não ter fome e nem sede, porque o Senhor tinha dado estratégia para José. Aleluia. E o rei tirar um anel e colocar no dedo e dizer: depois de mim, quem governa é ele. Aleluia. Sem nenhuma cerimônia. Esse momento é impactante. Então, Deus falava através da palavra. Então, tudo na minha vida, Deus trazia uma palavra. E Deus dizia assim: até o mal que acontece para os meus, que são chamados, escolhidos, eu tenho um objetivo. E ali acendeu uma luz. E todas as coisas que vinham para fechar, para cercar, eu dizia: Senhor, qual é o objetivo, qual é o propósito? Vai me falando, porque eu quero ir. E eu não olhava com os olhos, é o adversário, nossa, que dificuldade, nossa. Eu olhava com os olhos do propósito, eu olhava para o propósito. Eu dizia: Senhor, qual o propósito? Não era porquê disso tudo, mas era para quê? Aonde o Senhor quer me levar? Aleluia. O que o Senhor quer fazer comigo nessa situação? Porque assim foi com José. Né? José, ele foi fiel e obediente, ele não trocou Jesus, ele não trocou, na verdade, ali no Antigo Testamento, Deus por absolutamente nada. Aleluia. Nada, nem pelos prazeres da sua carne, porque era um jovem. Isso. E veio ali o desejo da carne e ele não trocou, ele permaneceu firme. Glória a Deus. Só que até naquele momento que veio, foi para colocar José dentro do palácio. Para promover ele para essa estação. Essa é a próxima pergunta também. Parece que ela antecipa as perguntas. Nós estamos conectadas no Espírito, pastora. Amém. Porque eu quero dizer para você, dirigir uma mensagem agora, né, e narrar um pouquinho dos seus desafios, né? A menina Sinaida, como foi que Deus alcançou o seu coração ainda na sua infância? Né? E desse processo de maturação, a senhora explicou bem, falando sobre o que você enfrentou no Senhor, mas narre para nós como é importante, né? Ainda quando jovens, a gente instrui as crianças, ainda pequenas, né? Porque às vezes muitas mulheres, elas querem viver o sonho da projeção para o palco, para o altar, para as plataformas, e negligenciam o altar mais importante, que são suas famílias. Conte um pouquinho para nós, em nome de Jesus. Esse momento vai ser o mais emocionante da nossa conversa, porque esse momento Deus está falando no meu coração. É o momento de eu honrar os meus pais. Aleluia. Minha mãe, uma senhora que se chama Nilza, meu pai Ferreira. E
E eu louvo a Deus em todo momento, em todo altar que eu subo, eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Porque eu não troco. Eu falo para Deus, Senhor, se tiver outra vida eu puder escolher, eu escolho os mesmos. Porque a minha mãe, ela é uma mulher guerreira. O meu pai tem uma história assim de vida que faz qualquer um chorar. Por isso que eu fico emocionada. Mas eles foram fundamentais na minha vida. Minha mãe sempre nos ensinou um caminho que verdadeiramente uma pessoa certa tem que andar. Minha mãe é uma mulher de princípios. Minha mãe é uma mulher de palavra. Eu lembro que minha mãe, ela comprava no comércio com a palavra. Ela chegou para o moço e disse, se você confiar, eu vou tirar e assina a promissória. E esse moço é amigo dela até hoje. Ele mudou o supermercado de bairro e ele disse, eu não quero saber de ninguém, mas da senhora eu não abro mão. A senhora tem que fazer compra no meu comércio. E isso, o exemplo que minha mãe e meu pai passava dentro de casa, é o que eu carrego até hoje. A minha mãe, ela nunca foi uma pessoa ambiciosa. A minha mãe nunca foi uma pessoa de querer só para ela. Então, tudo como humana, eu aprendi com eles. Reino, eu aprendi com os próprios céus. Mas humanamente foi com eles. E eu tenho uma líder também que ela é irmã do marido da minha tia. E ela é da primeira igreja batista aqui em Teresina. A gente precisa dar honra a quem tem honra. O nome dela é Eliane. E ela me fez um convite para participar do grupo Mensageiras do Reino. E a gente tinha acampamento, a gente tinha todo um devocional no sábado. E ela nunca me deixou para trás, ela sempre me incluiu. E um dia, o pastor estava pregando. Eu tinha por volta de 12 anos a 13. E ele falou, quem nesse momento quer reconhecer o Senhor? Aleluia. E eu lembro que veio uma força tão grande dentro de mim. Eu levantei a minha mão e eu comecei a chorar com as duas mãos para o alto. E ela me conduziu lá na frente. E ali elas fizeram todo aquele movimento, oraram. E ela foi, a minha líder foi falar com a minha mãe católica. E ela não tinha o entendimento que ela tem hoje. E ela disse, não, mas ela já é batizada, ela não precisa desse movimento. A gente não precisa desfazer o que já foi feito. Mas ela nunca me proibiu. Os meus primos, meus pais são Batalha, Esperantina, cidade aqui no Piauí, e eu passava férias lá e tem alguns primos que são evangélicos e também me carregavam para a igreja. E eu vivi esse movimento a vida toda. E eu fui para Brasília. Eu passei 1 ano em oração. E eu falei, Pai, a tua palavra diz honrar pai e mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. E eu não posso batizar escondida, eu não posso batizar de qualquer jeito, eu preciso da permissão da minha mãe. E quando eu voltei de 1 ano de oração, eu falei para minha mãe, eu preciso batizar. E ela falou, está permitido. E a partir do momento foi quando Deus trouxe tudo que estava parado de uma vez só. Foi a unção de obreira, de missionária, pastora. E foi tudo acontecendo muito rápido na minha vida, porque estava ali, mas estava esperando esse momento. Então a gente não tem que ter pressa do que Deus tem, porque Ele sabe como trabalhar, a hora de trabalhar. A gente só tem que estar conectado com o que os céus têm pra gente. É lindo isso, a senhora narrando isso, pastora, porque essa palavra de sujeição à obediência ao Espírito traz, de fato, um tempo de aceleramento sobre a nossa vida, né? Esse tempo que, outra hora a gente pensa que quando a gente está reservado no Senhor, nós estamos impedidos de acessar algumas coisas. E de fato, quando nós nos sujeitamos a Ele, né? Deus, Ele manifesta a excelência do seu poder e traz um tempo de recompensa, acelerando. Como José, a senhora já narrou, né? Que ele estava ali escondido, ele estava ali se sujeitando àquele processo. E quando Deus, de fato, traz esse tempo de aceleração, traz um cumprimento de promessa de uma forma poderosa e extraordinária. E sobre essa sua fala, eu gostaria muito que a senhora contasse para nós nesse momento sobre as suas referências, né? Quem te motiva, quem te inspira, quem tem acesso ao teu coração. Quando a Sinaida precisa de uma palavra de direcionamento, nós sabemos que existem pessoas que são chaves na nossa vida, né? E
me oriente em Deus, assim, quem tem sido essas pessoas que têm te despertado para esse novo tempo no Senhor, em nome de Jesus. Luma, na verdade, quando a gente está ali se preparando, Deus vai apresentando pessoas e traz conexões, porque o Senhor já sabe os acessos. E Deus foi trazendo algumas conexões, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. O Senhor foi trazendo pessoas de fora do Brasil e vai trazendo essas conexões. Mas a minha referência é a palavra. Aleluia. Não tem como eu fugir disso. Todo o tempo da minha vida, a referência é a palavra. Porque em tudo o Senhor me dá uma palavra. Sim. E eu vou para o quarto, e eu vou meditar, eu vou orar, eu vou chorar na palavra. Eu vou chorar em meus louvores. Eu passei uma situação bem delicada. E essa situação não era... Porque às vezes as pessoas elas não vão entender o momento que você está vivendo. E ela vai dar um conselho que não vai encaixar. Sim. E não é por causa que elas não estão interessadas, porque não é a pessoa, é você e Deus. Então, eu passei esse momento delicado e eu olhei para os 4 cantos da minha casa sozinha e disse, e agora? E eu peguei a toalhinha, enrolei, Nossa, coloquei na boca, porque eu precisava gritar, eu precisava botar para fora o que estava doendo. Nossa, meu Deus. E eu coloquei o louvor, eu deitei no chão e comecei a gritar. Eu fiz isso porque senão os vizinhos iam achar que eu estava sofrendo alguma agressão. Sim, sim. Mas eu comecei a gritar, a botar tudo para fora. E o Espírito Santo, o Consolador, que Aleluia. age, ele continua agindo. E ele foi no meu quarto, ele começou a me consolar, ele começou a trazer o bálsamo, ele começou aleluia. a falar aquilo que eu precisava naquele momento, Glória a aquilo que eu Deus. estou vivendo hoje. Porque quando Jesus disse, eu vou, mas deixo que venha após mim, o Espírito Santo, o Consolador. Minhas referências são Pai, Filho e Espírito, minhas referências são a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. E um homem e uma mulher, para ser liberto em todas as áreas, ele precisa saber dessa conexão com Deus. Aleluia. E a conexão não tem outra. A conexão é a nossa referência, é a palavra. Existem homens e mulheres que eu tenho sim uma admiração, porque são homens e mulheres que eu vejo a glória, eu vejo o mover de Deus, e ali eu admiro a forma que eles conduzem ali, tudo que Deus tem colocado na palma das mãos. E eu costumo dizer que não é para mim, mas é para os céus. Então Aleluia. essa é a referência, não tem para onde eu fugir. Ai, que coração lindo, pastora. É muito bom conhecer mais da profundeza do seu amor pelo Senhor. Não tem como nós não ficarmos, né, assim, agraciados por tudo aquilo que a senhora carrega em Deus. E eu quero agora, nesse momento, para nós finalizarmos, que a senhora dirija uma mensagem para todos os continentes, né, todos os países. O Servas hoje ele está em pouco mais de 11 países. E eu gostaria que a senhora liberasse em Deus uma palavra profética, uma mensagem direcionada sobre as nações, porque é muito nítido a evidência do Senhor, né, na sua vida, com esse chamado profético para as nações. E nós queremos nessa hora que a senhora seja boca de Deus aí para todas as nossas amadas irmãs que nos acompanham no Brasil e no exterior. Fique à vontade, em nome de Jesus. Amém. Quando você falou, ardeu no meu coração dizer que nós somos a geração do avivamento e nós precisamos nos posicionar. Não existe outra mensagem agora. É posicionamento para viver esse avivamento. Todas as nações se posicionarem diante do Rei da Glória, diante dessa graça, porque a palavra diz que todo joelho e toda língua, isso me alegra, vai ter que confessar o Senhor. Aleluia. Independente de rei, rainhas, independente de coroa, independente de governo, mas a palavra vai dizer que todas as línguas e joelhos vão estar diante do Senhor, declarando que Ele é Rei da Glória. Então, o que eu quero dizer a cada um que está assistindo esse momento, se prepare para viver essa virada de avivamento. E essa virada de avivamento eu quero trazer dentro de uma palavra profética bíblica que Deus está trazendo. Aleluia. Noé não construiu a arca de qualquer jeito. Noé, ele não foi lá pegar a madeira que ele estava com preguiça, estava mais perto, eu vou pegar essa aqui. Não. Noé, ele fez conforme o que Deus instruiu a ele. Aleluia. Noé, ele fez conforme o que Deus estava determinando de largura, comprimento, tamanho, de quem iria entrar, quais eram os movimentos. Então ele ouviu a voz de Deus, ele seguiu com obediência e ele não fez
com que a embarcação ficasse ali na água. Então, esse tempo de avivamento é tempo da gente construir a nossa arca e colocar para dentro aquele avivamento, para que quando essa glória vier, porque nós sabemos que já está se cumprindo, nosso relógio é Israel. Nós estamos vendo, não tem como fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo, porque Israel é o relógio de Deus. Nós estamos vendo tudo acontecendo rapidamente, então nós precisamos acordar. Você que dorme, acorda, igreja. Comece a buscar em Cristo Jesus. Comece a colocar o teu coração sedento para viver avivamento e viver glória. Porque a trombeta vai tocar. E o Senhor vai chamar aqueles que verdadeiramente se colocaram no posicionamento para viver essa glória. A trombeta toca e eu tenho certeza que os nossos nomes vão ser chamados. Aleluia. Nós vamos subir nesse arrebatamento e aí nós vamos viver um momento lindo que os céus têm preparado para nós. E eu aguardo todo mundo nesse arrebatamento. Em nome de Jesus, pastora Sinaida, muito obrigada pela sua vida. A sua vida tu nos abençoa. Amém. Obrigada por ter sido essa mulher que se posicionou. Obrigada por ter sido essa mulher que se sujeitou ao refinamento. Amém. Obrigada por se permitir ser usada e ousada em Deus para esse tempo oportuno. Amém. A sua vida é necessária, minha amada. Nós lhe amamos em Cristo Jesus. Amém. E você, mulher de Deus que ficou conosco até esse momento, nós somos gratos ao Senhor pela sua atenção e estamos felizes em Deus e que as nações, essa palavra, essa mensagem vá de encontro endereçada ao mais profundo da tua alma e te abençoe de uma forma única e especial em o nome de Jesus. Amém?